Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nós estamos numa colaboração com o Teixeira. Ele retornou aqui e a gente vai falar de um projeto muito especial que a gente bolou. Teixeira, por favor, se apresente para a galera, para quem não te conhece, e conta para eles o que vai ser o nosso projeto. Show de bola. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou JV Teixeira, sou escritor, tenho algumas publicações aí na Amazon, né? Em breve, um livrinho também nesse universo que a gente gosta tanto de Tormento será publicado, As Torres de Unila. E já que eu tenho essa afinidade com Tormenta, né? Então surgiu o nosso bate-papo, a ideia de destrinchar, né, um dos primeiros clássicos, talvez. Acho que o primeiro clássico realmente te dando as aventuras, né, assim, de história mesmo, né, de Uhum, Tormenta, que foi Holy Avenger, né? Faremos programas para comentar primeiro as 40 edições iniciais e depois falar dos especiais e tal. é No isso episódio aí. de hoje, nossa ideia é ir até a edição 10, né? Da edição 1 à edição 10. Isso aí, galera. Eu e o Teixeira, como a gente é um pouquinho mais velho, a gente pegou o Holy Avenger na banca de jornal, certo? Então, 40 Uhum. edições, uma edição por mês, façam as contas, leva um tempinho. Mas para vocês, na Jumbo, vocês têm os boxes encadernados, 10 edições cada uma, esse aqui é o volume um, certo? E é claro que existem as edições especiais, edições zero. Essas no momento vocês têm que caçar porque É. ainda não tem encadernado. Após isso, a gente vai continuar explorando o mundo de Arton em pequenas minisséries, séries mais longas e algumas que ainda estão em andamento. Então a gente vai falar devagarzinho. Bom, vamos começar por falar de Holy Avenger. Bom, pessoal, Holy Avenger, ela começou a apresentar a gente no mundo de Arton. Foi o primeiro mangá brasileiro de sucesso. Ele tem um pouco de todos. Ele tem influências. Eu vejo muitas influências de El Hazard, de Uhum. Slayers. Na questão de luta e humor, a luta eu vejo muito luta no estilo do Akira Toriyama no Dragon Ball original. E o humor, cara, o humor pra mim tá muito Yu Yu Hakusho e Rama Meia. O que você acha, Teixeira? Uhum. Concordo com você, concordo. Ele é fruto dos anos ali 90, né? Por mais que tenha sido publicado ali já no Aham. 2000, né? Assim, 2000, mas hoje em dia, para quem é mais novo, talvez seja um pouco difícil até de visualizar isso, porque chega tudo tão simultâneo, né? Até anime mesmo hoje em dia, no mesmo dia que sai no Japão, já sai aqui. Só que antigamente não era assim, né? Então, só para ter um exemplo, Cavaleiros é a década de 80 e chegou aqui em 90, sabe? Então, assim, eu vejo muito que a Holly é uma mistura de tudo que a gente estava tendo acesso naquele período ali, né, em relação ao Exatamente. anime. Na verdade, assim como o mundo de Arton, em sua concepção original, é uma mistura maluca de diversos conceitos, sabe? A Holly Uhum. Avenger é um pouco disso, só que voltado para o mundo de mangá e anime que tinha naquele período ali, né? Sim, exatamente. Então, galera, a Holy Avenger, ela começa apresentando pra gente a Lisandra. A Lisandra, ela é uma druida. Ela era a única humana na ilha de Gaurásia. E ela vem até Valcária, porque ela está tendo sonhos e procurando, que dizem para ela procurar os rubis da virtude, né? E então nós temos ela chegando na cidade de Valcária. É a primeira vez que a gente tinha visto assim Valcária mais em detalhes. A gente viu é muito rica as ilustrações da Erika Wano, Uhum. né? Então a gente tem o primeiro contato de uma druida que é humana, mas não sabe exatamente que é humana, porque a noção que ela tem é de terceiros, né? E nessa jornada a gente vai ver o amadurecimento da Lisandra, o crescimento dela em poder, o roteiro muito bem, tem diversos plot twists. Seremos apresentados também a Sandor Galtran, o maior, né, ladrão do mundo. Não exatamente. É ao Torque, que é o único, até o momento, troglodita anão em Arton. E a Niele, a maga mais famosa e mais pouco vestida da história de Tormenta. E alguns outros personagens secundários que conquistaram a galera. Mas os nossos quatro protagonistas são esses, né? E aí, Teixeira, qual que foi a sua primeira impressão do Holly quando você conheceu a Lisandra? Então,
A primeira edição que eu li da Holly, cara, eu acho que foi a 14, a 15, 16, por aí, já foi bem lá pra frente. Eu não lembro exatamente o número, só que eu lembro o que aconteceu, que é aquela edição que o Thor que tá na taverna e o Vladislav chega, né? Ah, sim, sim, Eu sim. não darei spoilers não, né? Mas foi essa Aham. edição aí, né? Uhum. E aí, assim, eu tava totalmente perdido, né? Por mais que tenha ali Tinha o sempre um resumo no resuminho em começo, cada, né? cada edição, Mas né? aquele ali já me fisgou totalmente, né? E aí eu fui completando a minha coleção de sebo mesmo, sabe? Assim, né? Eu passei a comprar mensalmente, só que essa edição que eu achei, que eu não lembro se foi 16 ou 14, é algo por aí. Era Uhum, uma edição que tava de encalhe. Já tava já lá para 28, mais ou menos, por aí, assim, a mensal normal, né? uhum. Aí eu fui comprando a mensal normal e fui caçando, tanto que a minha primeira coleção era uma coleção que era um pouco de cada tipo de lançamento, né? É porque saiu, não sei se você lembra disso, a Holly normal, né? Que é essa mensal. Saiu aqueles encadernados, que Sim, eu acho que é um de 10 e 10 também, não lembro. Ou de 8 em 8, eu não sei. Eu sei que os encadernados tinham uma numeração mais grossa, né? E depois saiu a Holly VR também, que é toda em preto e branco, que tinham duas edições para a sim, cada edição, que é até da Mitos na época. sim. E Que aí, foi assim, um contrato muito pequeno, muito não deu isso. certo com eles, É. né? Que eles até E refizeram aí, as capas e estava horrível. isso, aham. Então. E aí, a minha coleção, ela era isso, é uma mistura toda. E aí, só quando eu fiz eu completei essa mistura toda, que eu fui ler realmente a história do começo ao fim, né, pra poder compreender. Então, acabou que, assim, eu já conheci já Aham. a Lisandra B10, entendeu? Quando eu conheci Ah! ela, já tava já no modo Revolt, sabe? Uhum. E aí, foi até curioso pra mim, na minha leitura, que meio que causou o efeito oposto, sabe? Falei, calma aí, essa menina aqui, toda inocente, calminha, é aquela que vai ficar revoltada? O que que aconteceu nesse meio do caminho, sabe? É, Uhum. é isso. Então, gente, aqui a gente, para nosso consultar visualmente, né? Eu trouxe aqui uma raridade que é o nosso bestiário de Holy Avenger, Maravilhoso, né? Um maravilhoso. pouquinho difícil de achar, É. né? E eu, Uma dúvida, que eu não sei é, se você vai saber me responder ou não. Esse bestiário, ele foi vendido em banco ou ele vinha junto com alguma dragão? não, esse bestiário ele veio junto com o dragão, Ah, tá. tá? Ele Uhum. veio junto com a DB. Que era muito comum na época, né? É Assim, ter muito, sim, sim. especiaizinhos assim, junto com. Os únicos que não vinham com o ADB foi quando lançou o Reinado. O Reinado era separado mesmo, Aham, né? Que ele era mais grosso. sim. Então, pessoal, uma das coisas que mais me marcou, primeiro, foi a interação da Lisandra na cidade grande, que não deu certo. A Uhum. arte linda da estátua de Valkyria, né? Porque a gente já tinha uma arte dela no primeiro Tormenta, mas aquela realmente chamou minha atenção. Durante a nossa jornada das 10 primeiras edições, nós também vamos ter a primeira arte do Panteão, todos os 20 deuses. Não sei se dá pra ver aí a arte que tu Dá aqui, ó. falou. Então, Valkyria, né, Lisandra, tal, e me chamou muito a atenção. E aí temos o contato dela com a civilização, temos ela sendo presa, fugindo da prisão com a ajuda do Sandro, de uma maneira muito, muito incompetente. Né? E ela fala: Olha, eu preciso da sua ajuda para procurar os rubis da virtude, eu sei onde tá. Então, eles vão até a fortaleza de Naxos Dilkar, né? Que é um dragão. Né? Então já começa com um dragão, bem aquela aventura Uhum. básica mesmo, né? A, a gente vê, para mim foi muito legal, porque visualmente a gente tem invocação de armadura para druida. Então a Lisandra invoca a armadura e a arma dela, que no caso é uma espada de madeira. Então a gente vê as raízes saindo do chão, cobrindo parte do corpo dela. E no decorrer da evolução da Lisandra, eu achei isso que é muito legal visualmente. A armadura dela, quando ela invoca, dependendo do lugar, vai ter as características da região. E Da eu acho fauna, né? isso, Da, para da quem flora, quer dizer. eu acho que é muito importante. Essa parte é um detalhe, mas a riqueza está nos detalhes, principalmente quando a gente está jogando RPG, né, Teixeira? Por exemplo, tem um Uhum. momento em que a Lisandra e o Torque se deparam com. Nossa,
querido mestre Arsenal, sabe? Do Uhum. nada, o Darth Vader ele parece assim, e ela invoca o poder, né? E ela está em cima de um animal que é um recife. Então, a armadura dela é feita de coral. É, se você for ver em termos de jogo, é a mesma coisa, mesma armadura, Uhum. mesmo dano. Mas pra gente, como Messi, como jogador, vendo aquilo, cara, eu achei um detalhe excepcional. O que, que você achou? Pô, então, essa é a minha leitura, essa última leitura, né, que a gente fez aqui para poder gravar, Aham. eu reparei até em mais detalhes assim, né? Que quando eu era mais novo eu li, eu tinha reparado disso já. Uhum. Só que eu nem sei de qual dos dois que parte essa ideia, né? Se é do Aham. roteiro do Caçado, ou se é da arte da One em si, ou se os dois realmente entravam ali num consenso para decidir esse tipo de coisa, né? Uhum. Só que tem muito detalhezinho simples assim que passa batido, sabe? É. Porque, como você falou, são detalhes assim que não movem a história para frente. É realmente só um detalhezinho. Mas Uhum. com um olhar mais atento, fala: caramba, né, cara, que interessante, né? Sim, Essa exatamente. questão mesmo da armadura dela, sabe? Uhum. Outro detalhe que eu só reparei agora, cara, é que em cada cidade que eles vão, se aparecem guardas, o modelo da armadura é diferente também, né? Sim, Da guarda. é. Na época eu não tinha percebido isso, sabe? Assim, meio que passou batido. Porque, assim, todos, obviamente, são aquele modelo né, de guarda tradicionalzinho, de É, capacetezinho e tal, né? a minha única crítica é que é a modelo de guarda de anime. Então, o Isso, tanquinho, exato. o tanquinho tá É. sempre aparecendo. Ninguém toma Aham. porrada no abdômen, né, Exatamente, cara? exatamente. É meio que Cavaleiro do Zodíaco, né? É, meio Tipo, Cavaleiro do a armadura Zodíaco. mais poderosa que tem só protege aqui né, É, a biqueta exatamente. do peito do Seiya, sabe, né? Exato. Mais nada, né? Mas é meio Então, que isso. e pessoal, a partir da Holly, toda vez que vocês veem uma multidão, para quem conhece anime, olha, porque a Wano ela colocava personagens de outros animes ali, tá? No Uhum. começo, o que você pode mais notar é quando a gente conhece a Niele, né? Não no momento que ela aparece da primeira vez, mas da segunda vez que ela está no quarto da estalagem da Águia Dourada, você vai ver lá diversas referências em bicho de pelúcia de vários animes, Estúdio Ghibli e outros, né? Uhum. Inclusive Guerreiras Mágicas de Rei Earth, né? Sim. E é muito legal esse tipo de coisa. Mais pra frente, vocês vão encontrar personagens de Samurai X e Slayer no meio da multidão. É só vocês olharem com calma. Ah, e o Capitão Ninja aparece em diversos cantinhos aí, se vocês Hum. prestarem mais atenção, né? Mas a gente mencionou o Sandro, mencionou a Niele rapidinho, mas a gente não pode deixar de falar do Torque, né? Porque o Torque ele é basicamente o Wolverine de Tormenta. E para quem já jogou RPG, sempre falava que os trogloditas eles soltavam um gás nocivo, né? Que enfraquece as pessoas. É uma coisa bem antiga no RPG. E aí, só que na forma do Torque é como se fosse um peido. Ele solta um peido que vai para todo lado, né? Cara, eu achei Uhum. isso muito legal. E dos nossos personagens, a Niele é a mais poderosa e é explicado por quê no decorrer da história. Mas o Torque é o único personagem que é experiente de verdade. Ele é um guerreiro Sim. mercenário, né? Uhum. E toda vez que vocês veem a Niele e ela estiver cantando, é uma música de anime. Você vai ver desde Guerreiras Mágicas até Evangelho traduzido ali pra gente, né? Uhum. Sim, a Aniele, ela é aquela personagem que é roubada, né? Ah, cara, Desde ela o é começo já é super forte, muito roubada. mas, mas tem aquele problema dela também que é assim, ela é super forte, né? Super poderosa, mas não tem o controle total da É, magia dela, né? Tem essa então. questão. Já o Torque e o Sando também, eu colocar esse bolo aí, são aventureiros mesmo de verdade, né? O Torque é mais experiente, o Sando com uma certa experiência, mas tu vai vendo que no decorrer É, o da problema, história, né? o problema do Sandro, gente, é que é o seguinte: na verdade, ele é alguém que tem uma ficha de guerreiro e tá tentando ser Isso, ladrão. Porque quando ele exatamente. faz coisa de ladrão, é raro ele se dar bem. Quando ele faz coisa de guerreiro, ele se dá muito melhor. E eles brincam com Uhum, isso durante todo o desenvolver do Holy Avenger, né? E o Sandro tem uma arminha que chama Kaslash. Espero que eu esteja falando certo, que é uma herança de família. E essa arminha, ela
é uma bolinha com cravos assim, que parece um mangual que você joga, mas ela tem diversas habilidades mágicas, né? Só que Uhum. ele não sabe usar todas. A gente só percebe isso mais pra frente, né? E a gente, além de com Lisandra e Sandro, nós conhecemos Valkyria, né? Com a Niele, nós conhecemos Malpetrim, né? Não só Malpetrim, né? Na Porque a verdade, parte do teleporte a gente conhece vários locais, né? a Niele, quando ela usa o teleporte, ela te mostra muitos locais. E na verdade, fazendo isso, nós temos diversos cameos, como do Mestre Arsenal, do Dragão de Uhum. Aço, né? Que é um dos golems mais poderosos que tem em Arton, né? E a gente acaba conhecendo Malpetrim, a estalagem do macaco Caolho empalhado, o proprietário Uhum. Rude, a Petra Tipish, né? É uma ajudante que não consegue cozinhar e a única pessoa que gosta da comida dela é o Torque, né? E a gente vê outros personagens que ganharam o nosso carinho com o tempo. Nós temos o pirata Uhum. James K, né, inspirado no Uhum. Capitão James Kirk, que é um antigo companheiro da Niele, odeia magia, vive querendo matar ela, falando que vai matar ela, né? Mas a gente descobre que na verdade ele é um bom amigo. Só que ele não suporta ela, porque toda vez que ela aparece, o navio dele sofre, cara. Exato, E é exato. muito divertido isso, né? Uhum. Como a gente falou, né, assim, ela não tem controle na magia dela, né, e ela foi companheira do James durante um bom tempo. Sim. E aí o James, obviamente, que ele sofreu muita coisa ao lado dela, né. Ele chega até a relatar um outro fato, assim, por mais que não apareça Uhum. muita coisa desse passado deles, né, só que ele sempre vai relatando. É interessante também a gente comentar, né, cara, que Holly Avenger, ela deu a cara de Arton, né, assim, pelo menos Foi. nesse começo, né, nesse começo, porque até então só tinha saído mesmo o livro básico não, né, o livro de com Tormenta. algumas cidades, né, de É. Tormenta, que é assim, que é um livro com algumas cidades, os deuses, né, que era quase que uma Era uma coxa de recortaram retalho. isso, Eles pegaram pegaram várias tudo matérias que eles antigas e tiveram. É, tudo mais, e exatamente. É. juntaram. Aí você tinha algumas cidades, você tinha os deuses, você tinha alguns heróis e vilões também, né, e era isso. E quando você lê a Holly, é até curioso que tu vai vendo que, assim, o Caçado faz questão de passar e mostrar diversos locais que haviam sido apresentados já no Uhum. nesse módulo básico, né, nesse início. Eu imagino, não sei, que talvez até a ideia seja essa mesmo, não, vamos fazer um quadrinho para mostrar esse mundo que a gente está criando, sabe. É óbvio Sim. que eles não imaginavam o tamanho que isso ia chegar. É, Eu acho que é impossível, né, se imaginar que não. 25 anos depois a gente Foi. ia estar aí ainda, sabe, assim, não porra. E foi assim, e foi uma. Você disse, deu a cara de Arton. Deu aquele clima de Uhum. anime, aquela aventura Dragon Ball, né? Sim, sim. 40 edições, duas especiais e mais 4 ou 5 edições zero, né? Uhum. Ah, aí, vamos lançar um romance. Sai o inimigo do mundo, o Leonel Cadela te dá uma puta de uma É. rasteira. Tanto é que, assim, eu era muito apegado a Arton, né, jogava muito RPG naquele mundo ali e tal. E quando eu fui pra faculdade, que eu já estava já um pouquinho mais velho, assim, eu deixei um pouco de lado até por achar um pouco infantil, sabe, né. Uhum. Pelo clima muito de anime. É aquela idade ali da adolescência que tu quer tripas e sangue, sabe. É isso, né. Aham. Não, isso aqui que é medieval bom, né, isso é isso que eu quero, sabe, cortar a cabeça e tal. Uhum. E aí eu tive contato com romance muito por acaso, cara. Eu fui numa comic shop, tava o livro lá, aí sabe quando você lê assim, tu fala: "Pô, Tormenta, legal", né, aí bateu aquela lembrança, comprei, li, e fui fisgado ao mesmo tempo que eu fui surpreendido, falei: "Caraca, então calma aí, então tem espaço pra tudo nesse universo aqui, sabe, Exato. que existe, né". Tanto Ex- aquela história, uma temática mais anime, quanto isso aqui que é mais, né, aquela dark fantasy da vida, né, cabe Extremamente tudo. Dark Fantasy. Isso, Né? cabe tudo. Então, pessoal, e durante a jornada da Holly, nessas 10 primeiras edições, a gente fomos apresentados a algumas lendas e alguns Uhum. personagens novos. Uma das lendas que nós fomos apresentados é um personagem que o Teixeira gosta muito, que é o Luigi Sortudo, o Sim, Bardo, sim. né?
E nós somos apresentados a ele e aos Boliogs, que é o povo sapo, né? Uhum. E, gente, o Luigi, na verdade, ele tem um grande plot twist para um personagem que não é nem secundário, ele é terciário. Ele tá ali na obrigação de te polir um pouco a história para você apresentar. Tanto que eu acho que é ele que canta a história dos 20 deuses, do nada e no vazio, se eu não me engano, né? Então, eu lembro que a Odara fala. É Ah, Odara? é o A Dara, Centauro? perdão, Né? é a Centaura que conta. É. Só que co- ele também conta, eu acho, ele reconta. Ele conta, acho que um trecho, alguma É, coisa é. nessa pegada. Então, falando da Odara, que é uma personagem que é muito querida e é, ela teve um destino muito controverso em uma aventura oficial de Holy Avenger, que pra mim, eu falei, cara, ela tinha até o cantinho dela pra responder cartas na antiga Dragão, né, cara? Uhum. E o que aconteceu com ela foi, mano, eu achei assim, eu falei, cara, eu fiquei revoltado, sabe? Eu fui caçar que realmente é a Odara que Que fala dos conta 20 isso. deuses, né? É. Então, a Odara foi a primeira vez que a gente teve um personagem, uma centaura, e ela mostra a vila de centauros que tem ali próximo de Malpetrim. Ela é conhecida, ela já apareceu em algumas aventuras, né, do Só Aventuras. Uhum. E nós conhecemos não só Odara, como nós conhecemos os kobolds, os Uhum. inimigos mortais dos centauros, né? E cara, eu devo dizer pra você que essa é uma das minhas, um dos meus momentos favoritos Uhum. nessa a Odara e os kobolds, né? É. E ela parece tão pouco, né, cara? E mesmo assim, ela é tão carismática, né? Exatamente, exatamente. Ela aparece muito pouco. Tem um momento que acontece uma coisa com a Lisandra que ela sente, e é isso, Uhum. né? Ah, os kobolds também foram muito divertidos, a forma como eles foram desenhados, porque tem hora que eles estão saindo até da tela, são É, tantos que eles até saem da tela, né? infestação. Exatamente, exatamente, né? É, Deixa eu fazer uma pergunta nessa uhum, levada aí, que é o seguinte, eu não sei se tu jogava RPG, tinha muito tempo já, nessa uhum, época ou não, mas eu tava mais ou menos me iniciando ali, né, que eu jogava GURPS ainda, quando eu li isso aí com os amigos uhum. e tal, e a role pra mim serviu também pra dar muita cara dos inimigos que eu matava no RPG, sabe? Com certeza, com certeza. Então, assim, tinha muitos nomes que eu conhecia, né? Mas que eu não sabia como era, sabe? E aí eu me lembro que tanto a Holly quanto a trilogia dos Senhor dos Anéis serviu Ah, com pra me mostrar certeza. como são esses inimigos, sabe? É, por um exemplo, pessoal, a gente tem algo que é muito simples, né? Que é quando a gente fala de goblins e um chefe hobgoblin. Então aqui, ó, a Uhum, gente tem uns goblins e um chefe hobgoblin, né? Que é uhum, quando a gente começa a ter uma menção do que seria a Aliança Negra, sim. certo? Ah, outra coisa, pessoal, que a gente tem que mencionar aqui, tá? É que a primeira criatura que a Lisandra enfrenta numa dungeon, né? São os Slargs, que são um tipo de polvo lagarto, né? E eles são de Tormenta, eu não me lembro deles existirem em outro mundo, se eu tiver errado, me Eu corrijam. também não sei. É. Mas o Teixeira usou eles Uhum. no livro dele que tá pra vir, que é o Torres de Willa, né? E, cara, conta pra gente aí como é que foi essa. Então, é até curioso porque eu terminei de ler o livro, né? Aham. E escrever o livro, quer dizer. Aí depois veio a ideia da gente gravar isso aqui. E para escrever o livro, eu peguei o Ameaças de Arton, né? Para ver algumas criaturas e tal. Aí escolhi eles. E aí, para minha surpresa, eu descobri que eles já estavam aqui já no na rola, entende? Aqui, pessoal. Então, isso. Slargs, tá vendo? Eles são. Eu gosto do traço da One, eles são ameaçadores aqui, Uhum. né? A gente vê a Lisandra lutando aqui com a espada de madeira dela. Então, isso aí para mim é até a prova como o Tormenta está enorme hoje em dia, porque tem tanta coisa que às vezes assim, eu já consumi e não sabia que havia consumido e acabei colocando no meu livro, entende? Por uma coincidência assim, né? Sim, cara, eu fiquei feliz por você ter usado eles, porque eu só lembro deles serem mencionados, nunca vi eles Uhum. em combate em literatura,
né? Sim. E se você usou os poderes deles, a forma como eles atacam, deve ter ficado interessante, porque eles, na verdade, eles são criaturas mais pra galerinha de começo, né? Isso. Essa a ideia é essa, né? Uhum, Bom, vocês irão ler, né? uhum. E- A história. Então, Mas assim, eu também não quero entrar em muitos detalhes para estragar o momento, que é um momento que eu particularmente gosto bastante no livro, né? Mas se bem que o livro é meu, também é complicado falar isso aí que, né? exatamente. É. Ah, então, gente, nós, como eu falei, vemos a estalagem do macaco caolho em diversos volumes. E um local que a gente vê que é o Templo do Inseto Rei, que ele foi feito Uhum, numa história curta do Sandro e Daniele, que depois foi introduzida como um capítulo especial no Hora Avenger, mas existia a aventura O Templo do Inseto Rei, que é bem. Eu gosto do Inseto Rei por ele ser um deus menor, né? Hoje em dia ele é muito associado à Tormenta, mas na época não era. uhum. Né? E eu achava muito legal o que aconteceu lá, tá, gente? Porque tem aquele momento de falar, esse aqui é o tipo de estátua que se mexe. Ai, para de falar essas coisas, você é doida. Aí você pega o tesouro e a estátua vem correndo atrás de você. Uhum. Né? Aquele momento bem RPG mesmo. Outro detalhe também que tu falou aí, né? Que hoje em dia ser associado com tormenta e tal, Aham. é importante também ressaltar que assim, a gente só foi descobrir o que é de fato a tormenta no Inimigo do Mundo. Uhum. Então, esse aqui é uma história escrita, né, no universo de Tormenta. Existe a Tormenta aqui, só que a gente ainda não sabe, sabe da chuva, sabe dos insetos e tal, mas não sabe o que É. realmente é a Tormenta. Então, Não fazia olha, nem ideia. Eu acho que ninguém imaginava que a não, Tormenta a seria o que foi. complexidade que ela era, não. É. Tanto que, eu não sei se você em alguma mesa chegou a derrotar a Tormenta já, mas eu e meus amigos derrotamos Não, a Tormenta várias vezes não. antes, entendeu? Que a Meus, Tormenta era um bicho gigante, era não sei o que, a gente sempre fazia não. algo Quando bem eu, simplório, quando sabe? eu fui mestrar, eu tinha pegado aquele suplemento Área de Tormenta, né? Aí que eu Sim. fui mostrar pro pessoal, o cara falou, não. Não Uhum, dá pra gente, mesmo chega tendo nível alto, a gente precisa correr atrás, né? E sim. realmente, então, gente, outros personagens que nós somos apresentados é a irmã do Jane Miska, a Anne. A Anne ela é introduzida de um jeito muito legal. Ela é uma baixinha, briguenta. Uma das melhores personagens também, né? E assim, ela é um gancho pra gente ser introduzido ao Templo do Inseto Rei e aos Minotauros, porque é a primeira vez que a gente vê um Uhum, Minotauro desenhado no traço da Wano, que não é um monstro. Ele fala, a gente tem uma cultura, eles mencionam o reino de Tapista, certo? E é muito simples, ele mesmo tá usando só uma tanguinha assim, ó, tem uma tanguinha, uma faca e funciona muito bem. Tinha Holy Avenger, depois que você lê e conhece o mundo de Arthur, você vê, gente, tinha tanta sutileza mostrando, é. porque eles queriam mostrar tanto, mas não podiam, porque ainda tava, eles tinham que escolher, eram 22 páginas por edição, né? Uhum. Então, eu sempre achei isso muito legal, porque o momento da Anne, e assim, é sempre muito divertido, porque ela tem um, cara, eu acho que ela tem meio que um crush no Sandro. Parece que sim. Assim, na verdade, todo mundo tem, né? Se tu for ver, quando tu vai lendo, tu vai vendo que O o Sandro é Sandro tipo o Tenchi, né? Todas as minas que é ele não pega nada, entendeu? ele não pega É. nada. E ele nem percebe nada, né, muitas vezes Aham. assim, né? É. É um outro personagem que, quando ele aparece, ele é mencionado no Tormento original, é o Denar, o Elfo do Mar. Uhum, Que a gente sim. tem uma aventura, a gente tem uma aventura submarina, né? Uhum, Mais uma vez, é a Lisandra e a gente vê as vantagens que tem em ser um druida, né? sim. E novamente, a gente tem uma apresentação do mundo, né? Como a gente falou, que a Uhum. gente vê o Armolhado, né? Vê Sim, o Denar, vê muita coisa ali daquele universo, né, eles cara? explicam em 4 quadrinhos assim o que que é aquela É. cultura, né, gente? E É Armolhado, isso. O Caçado, ele foi muito feliz nessa HQ, porque assim, ele mostra a diferença de cada local que eles passam, sabe. Então se você tem, por exemplo, Malpetrim, que é a cidade de aventureiro, tu vai ter algo voltado para essa questão de aventureiro, sim, né. Valcária, que é uma cidade mais uma super cidade metrópole. metrópole, cidade real, assim, então é um negócio mais, né. Cada local que eles vão passando, tu vai vendo algo diferente, assim, né. Isso é bem Sim, interessante. e assim, mas
Holy Avenger não deixou de ter os seus perrengues, né? Uhum. Porque em um momento, o Paladino, ele é uma parte importante dessa história. E Sim. tem um momento que ele aparece. Quando ele aparece, ele vem voando com ele aparece e sai voando com umas asas para enfrentar um monstro, né? Nessa edição nós também somos apresentados pela primeira vez a pólvora em Arton, porque a gente vê os Uhum. canhões do Bravado serem disparados, né? E o que acontece? Depois o pessoal ficou perguntando, mas como é que é aquilo? O que são aquelas asas? Eles tiveram que criar uma magia de voo que simplesmente aquelas asas são uma ilusão da magia, não são Uhum. asas de verdade, né? Uma coisa apenas simbólica. E tinha esses perrengues no, porque saiu uma edição de Holy Avenger, 2 ou 3 Dragões Brasil no espacinho das Tinha cartas, que que a gente tinha que explicar mandar a alguma coisa. carta. Pessoal, o pessoal tá perguntando, vamos explicar. Então a gente teve edições mostrando tipo as magias que teve no Holy Avenger. E a gente foi vendo, a gente conheceu diversos, a gente conheceu Homem Serpente, a gente Uhum. deu uma passadinha por Gaurásia, a gente, como você falou, vimos a dinâmica dos personagens, como cada um é visto, né? Também, para quem quiser dar uma procurada, a Niene, toda vez que ela vai fazer se trocar, ela canta uma música de anime. Aqui é ela na estalagem e vocês vão poder ver aqui, ó, alguns, para quem conhece anime, na cama dela os bichinhos ali, ó, Uhum. né? Um Pikachuzinho O ali, tem Pikachuzinho, o o Mokona e Mocona. o ônibus do meu amigo Totoro, né? E aqui, pessoal, a gente tem a primeira vez que foram feitos na arte da Erika Wano os 20 deuses originais. Tanto que o Nimbi ainda é uma criatura de caos, tá vendo? Uhum. Se vocês forem ver, não tem Tauron, era ainda a Divina Serpente, depois foi convertido para Tauron, né? E aqui foi daqui que eu tirei minha tatuagem da Tenebra. E essa arte aí figurou durante muito tempo, né? Muito tempo, não, ela foi. Qualquer menção dos 20 deuses, Era essa arte aqui, aí, né? né? E é uma arte maravilhosa da Wano, né? Muitos desses deuses já não são mais deuses, já mudaram de posição, Uhum. mas ainda vale muito a pena, galera. E como eu estava falando, quando é explicado na parte 9, né, sobre elfos do mar, gente, é muito simples. Em poucos quadrinhos, eles explicam como é que funciona a civilização deles. Tá Uhum. vendo? Né? E nós temos aqui, né, personagem aqui, o Aí, Teixeira Luiz de Sortudo, Lua de Sortudo. né? E aqui, gente, temos o aqui, ó, esse é o Tarso. Um personagem que é muito famoso e ele fica muito mais Uhum. famoso até o final da Holly, né? Que foi a única falha que eu cheguei a ver na trilogia do Caldela, Uhum. né? Sim. Então, Teixeira, quais são as suas O... outras considerações? Então, uma coisa a dizer em relação à sua fala, né, da Dragão acabar tendo que justificar em regra muita coisa que ia acontecer no quadrinho, é que a impressão que eu tenho é que o, o Caçaro, na época, isso é totalmente achismo, tá, pessoal? Ele pensava assim: eu vou criar minha história, eu não vou ficar me limitando totalmente Uhum. às regras já pré-estabelecidas do mundo, né? Eu vou criar. Sim, E aí ele cria muita coisa porque quadrinho é uma mídia visual também, entende? Então, por exemplo, você botar o Paladino com asas de anjo dá um vai chamar impacto atenção. muito mais Vai chamativo chamar muita do que ele atenção. só voando, entende? Sim, Então ele tem que fazer isso em diversos pontos, né? E cada mídia é uma mídia diferente, sabe? Assim como na literatura é outra coisa, né? Se fosse uma animação ia ser outra coisa, sabe? Então acho sim, que ele só queria contar a história e aí depois, né, pensava assim como transformar algumas coisas que eram apresentadas aqui em material de RPG, né? Isso. E aí, né? assim, é até legal você pensar o seguinte, né? Houve o RPG que foi a base para o quadrinho, sabe? E depois o Exatamente. quadrinho se tornou base para o RPG também, sabe? Então as duas se retroalimentam. Isso é muito legal, cara.
E no final, gente, dessas edições, tá? Tem artes, porque chegou a sair um livro que era chamado A Sim. Arte de Holly Avenger. Ele foi dividido Uhum. aqui nessas 4 edições, então Em você tem quatro tudo partes, é. isso. Que vocês têm alguns esboços, né? Algumas artes muito legais. Alguns personagens mudaram muito, outros Uhum. estão praticamente na mesma Acho que pegada. Tenebra até hoje é a mesma coisa, né, ou não? Tenebra é a mesma coisa. A Niélia, originalmente, ela chegou a ser. Cogitaram ela ficar loira, Uhum. né? Mas a Tenebra mudou muito pouco, né? A Niele sempre foi um problema, as fitinhas dela, né? Uhum. Mas realmente é um mangá que, gente, vale muito a pena para E você leitura mesmo. rápida, hein? Leitura rápida. Rapidíssima, Pô, rapidíssima. gostosa, assim, rápida e gostosa, né? É É uma uma... aventurona, assim, do começo ao fim, sabe? É bem legal mesmo, né? Uhum, E tudo é muito bem costurado, assim, porque uhum. às vezes tem um personagem que aparece em um capítulo aqui que vai voltar depois de uns 4, 5 capítulos, sabe assim, né? E o Luigi, por exemplo, ele aparece aqui primeiro, né? No meio das 10 edições. Sim. Isso vai descobrir o porquê muito lá pra frente, sabe? Né? Isso é bem legal, né? Isso é muito legal, eu acho que é muito bem feito. E, e a dinâmica também deles, assim, eu acho muito bom. Pra mim, o grupo de protagonistas ali, né? O grupinho, ele fica bom pra mim mesmo, assim, legal, quando junta o Sandro, Torque e a N, sabe? Pra mim, esse trio, assim, é o melhor, porque eu acho que eles se completam muito, sabe? Então, tu tem É. o Torque, que é o cara mais da ação, a Uhum. N, que é muito mais cabeça, né? De pensar o que fazer, e o Sandro é o coração, e o aventureiro também, assim, acrobata de fazer as maluquices, sabe? Então, meio É, que um completa o outro. exatamente, porque assim, o Holy Avenger tem um grande, além do mistério dos Rubis da Virtude, tem dois grandes mistérios: a história da Lisandra e um Uhum. subplot da Niene, né? Então, o Sandro, o Torque e a Anne, eles acabam no meio, e tem momentos que eles estão com a Lisandra, tem momentos que eles estão com a Niene, tem momentos que eles estão só eles tentando ver o que eles vão Uhum. fazer da vida, né? Tentando encontrar, porque a Lisandra foi criada pelo Torque como filha, né? Sim. E ele só tá fazendo isso porque ela acha bonitinho que o Sandro quer encontrar a druida, né? Uhum. E a Anne só tá nessa porque é uma aventura e ela ficou presa com o Sandro, ela gosta de estar com o Sandro. Então, os motivos são bem motivos de RPG. Ah, a gente tá junto? É. Vamos fazer isso, né? E eles são o trio de RPG, né? Digamos assim, é São, como se fosse o pessoal jogando, sabe? É isso, a gente tem um objetivo, vai. Tanto que a Lisandra, ela tem, né, ali a saga dela em Uhum, paralelo ali e tal, né? Que é totalmente importante para a trama de modo geral, sim. né? A Niele também tem seus momentos ali, primeiro com o Sandro, depois com a Lisandra e assim vai. Só que digamos, o grupinho que você acompanha realmente vivendo aventuras é sempre sentado no Sandro, né? O Sim. Sandro meio que vai levar a trama para frente nesse pensamento de grupinho de aventura que vai fazendo várias missõezinhas até chegar no objetivo final. Ele é o Tenchi. Ele é o Tenchi É, Teshimura. aham, isso, Então, exatamente. tem mais alguma coisa que você acha que a gente esqueceu de mencionar, cara? Porque são Então, tão. tem um detalhe que não é nem bem da história em si, não, né? É uma Aham. recomendação, caso a pessoa não tenha lido. Eu, particularmente, aconselho a caçar, que eu acho muito difícil de achar, as edições originais. Por dois motivos. Primeiro, páginas coloridas, que eu achava muito bonito, né, as Uhum. páginas. E segundo, pela seção de cartas. Eu sinto uma falta muito grande disso, né, nessa edição definitiva, que era o pessoal pelas cartas. Lembrando que na época não havia Facebook, né, não tinha nada disso, né? Nem Orkut sequer havia na época, né? Então, assim, pela sessão de cartas, a galera discutia muita coisa que estava acontecendo na trama. Muitos mistérios, tu via o pessoal jogando Sim. ideias. Achava isso bem legal, sabe? Ler uma edição e depois ler a sessão de cartas. Achava bem interessante. Não, com certeza. Mas não atrapalha, obviamente, também a Não. leitura se você não ler, né? É mais um Uma a coisa. maisinho ali, É uma né? coisa de geração. É Isso, uma coisa exatamente, geracional. exatamente. É. Então, pessoal, vale a pena dizer que é o seguinte: Holy Avenger, ela tinha as 5 primeiras páginas coloridas, por quê?
É tradição no Japão que os mangás tenham as primeiras páginas coloridas. Tanto que se vocês comprarem uns mangás mais antigos, nem Dragon Uhum. Ball Z, você vê que tava ali colorida, mas no Brasil os caras passou para É. preto e branco, Vou né? procurar um aqui, vai falando aí, vou procurar um Então aqui. é uma tradição do Japão fazer as primeiras páginas coloridas, né? Não tem. Mais para frente que vocês tinham as edições especiais que elas eram completamente coloridas, mas aí é só quando fez muito sucesso mesmo, Sim. né? Uhum. Então eu acho que é isso, Teixeira. A gente falando das primeiras 10 edições de Holy Avenger, né? Sim, sim, é, muito bom. Então, Recomendo, cara, assim, foi uma releitura maravilhosa, sabe? a minha Eu tá até sempre gostei, autografada, até esqueci a pô, autografada pelo Caçaro. eu não fui agraciado ainda não. Levarei para um evento da vida aí, né? E a Aham. edição 10 termina no momento bem interessante, que é justamente quando o Paladino surge em toda a sua. Quase Glória. Toda a sua. É, não, mas assim, mas ali você já vê, já, calma aí. Se ele Sim. tá assim, com tão pouco rubi, o que é desse grande guerreiro da justiça aí, né? O É, que gente, será dele, é sabe? porque é o seguinte, os rubis da virtude são como as Dragon Balls. Quanto mais É. encaixadas no Paladino, mais poderoso ele fica, Uhum, né? Só que são 20 em vez de 7. exato. Aí é isso que eles caçam durante. E toda a trama é movida, né, nessa busca dos Uhum. rubis. Cada um quer os rubis por um motivo diferente, né? Mas que no fundo é tudo um motivo só. E é um motivo incrível, gente. O final É. ele é bem amarradinho. Uhum. É, Você será surpreendido, com certeza não é sim, o que você imagina, sabe? Não é assim. não é. Conforme você vai lendo, tu vai sendo surpreendido diversas vezes, sabe? Né? Uhum. E leiam, leiam, Leiam né? Holy É. Avenger. Tá, vocês conseguem achar no site da Jumbo, em alguns lugares que tem sebo, vocês conseguem achar usado, como o Teixeira falou. As originais, né, são um pouquinho difíceis de você achar, mas Uhum, valem a pena. E esses manuaizinhos aqui também são muito divertidos, né? Para quem uhum. conseguir achar os bestiários, os dos reinados são mais difíceis, né? Mas se você procurar, vocês acham, galera. Bom, eu acho que pro volume um tá fechadinho, né, Teixeira? Tá ótimo, acho que também tá ótimo, né? Falamos bastante aí. Espero que a gente tenha gerado a chama da curiosidade na pessoa que não leu ainda, né? Para conhecer. Na minha humilde opinião, é o melhor quadrinho de Tormento, assim, sabe? Pra mim, essa aqui é o melhor. Não desmerecendo os demais, não é isso. É Uhum. porque talvez pode ser até a nostalgia também, né? Eu tenho uma peça muito grande por isso aqui, sabe? Porque eu fiquei fascinado, assim, quando eu descobri que na banca tinha um mangá nacional, né? Com uma arte tão bem feita assim, sabe? Eu, Com eu, eu excelente comprei por roteiro. acidente. Eu comprei por Uhum, acidente. A Dragão Brasil 50 com o primeiro Tormenta eu comprei por acidente. Eu vi, eu comprei. Falei, um mangá. E eu olhei, era Tormenta. Eu falei, é daquele livro que eu comprei algum tempo atrás, sabe? Meio que uhum. casou assim. Foi como eu descobri. E tiveram várias outras investidas, que também é uma questão de momento também, né, cara? Porque Uhum. assim, quando surgiu a Holly, o mercado nacional estava muito aquecido, sabe? Tinha muita coisa saindo. Só que normalmente saíam minisséries, né, de 4 edições, 5 edições, algumas até tentativas de fazer algo maior, só que não ia para frente por conta de vendagem e tal, né? E a Holly foi algo muito ousado, porque desde o começo já era falado que seriam 40 edições, sabe? Então, assim, assumiu-se esse compromisso e conseguiram Sim. cumprir isso, sabe? E naquela época, sem a rede social, gente, era o boca a boca. É, do boca a Eu boca, falei pros exatamente. meus amigos, gente, tem um mangá nacional de RPG. O pessoal falou, você tá louco? Aí eles vinham na minha Uhum. casa, era assim, eu comprava, o pessoal sabia, o dia que eu comprava, eu lia, ia pra sessão de RPG, todo mundo, cada um deles lia, e depois eles começaram a eles irem atrás pra comprar porque viram que era bom. E era uma ótima E, referência. sim. E também, assim, para pra pensar, galera, que é o seguinte: isso estava em banca, concorrendo com os mangás que saíram da época, né? Que é bem no comecinho ali. E assim, pensa que quando começou a sair mangá aqui, não é que nem hoje em dia que o pessoal aposta muita coisa, não. Era só pedrada, como dizem por aí, né? Que era Exato. Samurai X, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, Sakura. Então, assim.
eram mangás de coisas que estavam explodindo na TV na época, né? Sucesso de venda, sabe? Além disso também, tu tinha Conan saindo ainda, né? Que querendo ou não, assim, pega um pouco a galera da RPG também. É, Tinha Marvel e DC aí também bombando, e mesmo assim a Holly conseguiu durar 40 edições, cara. É É, um feito incrível, cara. o meu jornaleiro, depois que eu comecei a pegar com ele, que eu falei, ó, já deixa guardado, que eu sempre dava o dinheiro do mês que vem. Ele Uhum, começou a colocar as Holy Avenger junto com a Espada Selvagem de Conan. uhum. Que o pessoal ia ali e já, mas o que que é isso aqui? Ah, o cara é, também é ele falava, também é de Conan, assim, ele falava, né, que era um senhor, né, ele falava, também é de Conan, Aham. né, e o pessoal acabou conhecendo por causa disso, né. Uhum. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui sobre a Holy Avenger primeira edição, né? Falaremos mais de Holy, falaremos de outras coisas de Tormenta, até que a gente vai chegar no momento aqui que vamos expressar nossa revolta sobre o Leonel Caldela no futuro, É. né? Então, Uhum. mas é isso, galera. Eu sou o Marcos, esse é o Teixeira, esse foi um episódio especial da Toca do Aventureiro. Até a próxima. Até a próxima, minha gente.